Boa noite, a paz do Senhor, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Deus quer falar com você sobre algo tão importante, mas muito importante para a nossa vida, para mim também, sobre sabedoria. Quantos querem ser sábios? Quantos querem viver bem? Eu sou um. Então, vamos aprender sabedoria através do livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Você que é bom de Bíblia, compartilhe também com seu amigo, seu irmão, seu pai, sua mãe, aquele parente seu que você sabe, conhece, que precisa ter mais sabedoria para viver, que ainda está andando por caminhos tortuosos, que ainda está andando por caminhos que não agradam a Deus e, consequentemente, estão sendo roubados, destruídos, mortos espiritualmente, fisicamente, porque falta sabedoria. Bom, sabedoria, o princípio do temor de Deus é sabedoria. Amém? Então, nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Tá? Então vamos ler Tiago 3, capítulo 3, versículo 13. Amém? Bom, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, presta atenção, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Bom, até aqui tá bom. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, pedindo que a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós, nos trazendo entendimento, conhecimento daquilo que tu queres nos ensinar através desta palavra. No livro de Tiago. Bom, é o que Deus tem preparado hoje, um banquete. Banquete de sabedoria para mim e para você. Amém? Então vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo vai revelar a cada um de nós. Porque o que nós precisamos para viver em harmonia, em comunhão, a nossa casa, a nossa família, lá no nosso trabalho, com os nossos familiares, com a nossa vizinhança, na nossa igreja, aonde nós vivemos, por onde passamos, temos que ter sabedoria. Sabedoria. Então, aqui diz sobre quem dentre vós é sábio. Mas qual é a sabedoria que nós temos, que cada um de nós temos? A terrena, que é humana, ou a que vem de Deus? Eis a questão. Existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria de Deus e a sabedoria humana, terrena, que não é boa. Bom, Tiago falou lá no verso de 1 a 12, no capítulo 3, sobre o poder da língua. E ela tem um poder de dirigir freio e leme. A língua é um pequeno órgão do corpo que tem muito poder, para levantar, para derrubar, para matar, para se gloriar,
para exaltar, para glorificar a Deus, para orar, em várias funções. O poder de destruir fagulhas, fogo e veneno. O poder de deleitar fonte de fruto, ou seja, pode gerar muitos frutos, com o que você fala, com a sua língua. Agora, Tiago fala sobre também sabedoria para lidar com as circunstâncias e com as pessoas, e consigo mesmo. O rei Salomão pediu sabedoria para Deus. Pediu sabedoria. Tiago diz que podemos pedir sabedoria a Deus. Nós podemos pedir, Senhor, eu preciso ter mais sabedoria de Deus. Leia mais a Bíblia, leia Provérbios. Olha, Provérbios é um livro que nos dá muitos ensinamentos. Eu vou te dar um testemunho aqui. Eu, quando li, estava me convertendo, aliás, antes da minha conversão verdadeira, porque até então eu lia a palavra, antes da minha conversão verdadeira, eu lia a palavra e pensava que era um cristão, que era um seguidor de Cristo, que estava no caminho já, mas ainda estava longe de andar pelo caminho da palavra. Mas quando eu li o livro de Provérbios, aí a ficha caiu, foi caindo uma ficha atrás da outra. Uma ficha atrás da outra. Sabedoria pura, cristalina, para entendimento, para conhecimento, para conhecer a verdade do mundo, da vida, de nós mesmos. E foi caindo a ficha, cada capítulo, cada versículo, cada palavra que eu lia, eu via ali Deus falando. E via também quantas coisas eu precisava mudar na minha vida. Quantas coisas erradas, por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de conhecer a verdade. E aí eu comecei a falar assim, isso que eu preciso para mudar a minha vida. É isso que eu preciso para parar de perder, ser derrotado, destruído. É isso que eu preciso conhecer e aplicar na minha vida para que eu possa viver melhor, aquilo que eu estava buscando, uma vida melhor para mim. Porque durante um certo tempo da vida, quando você vai analisando, colocando na ponta do lápis os prós e os contras que já aconteceram na sua vida, aquilo que já te deu fruto, aquilo que já te derrotou, aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, aquilo que estragou a sua vida, aquilo que parece que o mundo acabou para você, foi caindo a ficha. Foi caindo a ficha. E eu comecei a entender verdadeiramente o que eu precisava para mudar a minha vida. Se você quer mudar a sua vida, se você quer entender mais a sua verdade, a verdade da sua vida, a verdade da vida que você precisa levar para ser vitorioso, para ser uma pessoa em que muitos vão querer ouvir. Ao chegar a um determinado lugar, você vai ser bem recebido, porque ali vão ver que está chegando alguém que tem sabedoria, alguém que tem para dar alguma coisa, para ensinar alguma coisa, para mostrar um bom caminho, para falar coisas agradáveis, para falar coisas, não para agradar o homem, coisas agradáveis para elucidar, esclarecer, coisas ocultas, coisas que as pessoas não tenham conhecimento, em que você vai levar essa palavra de sabedoria, um dos dons do Espírito Santo. Palavra de sabedoria. Bom, o que é sabedoria, meu irmão? O que é sabedoria, minha irmã? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. O uso correto do conhecimento. Uma pessoa pode ser culta e tola. Você pode ter um diploma, mas você pode ser também um doutor com um diploma. Mas
intelectualmente você tem cultura, você tem sabedoria de cultura, mas se não tem a sabedoria de Deus, passa a ser uma pessoa, além de ter um diploma, além de ter culto, uma pessoa tola. Bom, é importante entender isso, há uma diferença muito grande. Não é porque ela é culta, já leu muitos livros, mas espiritualmente é pobre. Sabedoria de Deus nenhuma, zero. E aí a vida é totalmente desregrada, descontrolada, destruída por falta de sabedoria. No livro do profeta Oséias 4:6, o Senhor fala através desse profeta que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? A palavra de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, de sabedoria. Hoje se dá mais valor à inteligência emocional do que à inteligência intelectual. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não se relacionar com as pessoas, não saber se relacionar. Estraga tudo, destrói relacionamentos, não tem equilíbrio, não tem conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim, até para si mesmo. Tem pessoas que se destroem por falta de sabedoria. Sabe que aquilo faz mal, sabe que aquilo prejudica, sabe que aquilo estraga a sua vida, estraga seu casamento, estraga a sua vida profissional, emocional, mas está ali teimando em fazer aquilo que não tem que fazer por falta de sabedoria. Ela pode saber muito e não saber viver. E com os outros também, não sabe se relacionar. A sabedoria é também olhar a vida com os olhos de Deus. Olhar a vida com os olhos de Deus. A pergunta do sábio é: em meus passos, o que faria Jesus? Em determinadas situações que você vive no trabalho, na sua casa, no seu casamento, com o seu filho, com a sua filha, com o seu patrão, com o seu chefe, o gerente, com a sua vizinhança. Em seus passos, o que faria Jesus? Como ele falaria, como agiria, como reagiria a determinadas situações que aquele que não tem sabedoria chuta o balde, chuta o pau na barraca, estraga tudo, estraga relacionamento, entra em guerra, entra em briga e acaba até gerando morte. Brincadeira. Verdade. Ensinar a sabedoria é mais importante do que ensinar fórmulas matemáticas. Que isso? Quando você tem sabedoria, você vai colocar estratégias para aprender a ter a matemática. Mas primeiro tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria, é determinação, perseverança, sabendo que as coisas que se conquistam, que são alcançadas, tem que ter passos um atrás do outro, determinados, um passo atrás do outro, até chegar ao ponto, objetivo, alvo, que precisa chegar, mas para isso tem que ter sabedoria. Para isso tem que ter força. E a força vem, senão eu vou conseguir, eu vou conquistar, porque em mim está a sabedoria de Deus. Deus está me ensinando, Deus está me mostrando quais são os passos que eu tenho que dar para chegar a conquistar o meu objetivo, o meu alvo, o meu sucesso, a minha vitória, nas lutas, nas guerras, nas tribulações, nas injustiças, em todas as situações. Tiago está contrastando dois diferentes tipos de sabedoria. A terrena e do céu, são dois tipos. Qual a sabedoria que governa a nossa vida? Qual a sabedoria que governa a sua vida, a minha vida? Muito boa pergunta, né? Por qual caminho estamos trilhando? O caminho da sabedoria terrena, o caminho da sabedoria do céu. Que tipo de vida estamos vivendo?
que tipo de vida estamos vivendo, edificando nossa vida ou destruindo, tomando posse das bênçãos através da sabedoria divina ou tomando posse da destruição, da derrota que a sabedoria do mundo nos leva, pisando nas pessoas, mentindo, cometendo vários tipos de situações, de estratégias malignas para conseguir um objetivo. Que frutos esse estilo de vida está sendo produzido por mim? Qual é o fruto do Espírito que está sendo produzido pelo estilo de vida que você está vivendo? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua saúde. Esse estilo de vida que você está vivendo está te fazendo bem? Raiva, inveja, vingança, ódio. Esse estilo de vida que você está vivendo está te trazendo benefício? Ou está te trazendo turbulência interior? Ou está te levando a um caminho de derrota? A um caminho de enfermidade? A nossa fonte é doce ou salgada? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Em Tiago 12, está assim: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte da água salgada e água doce. Ou seja, qual é a fonte que está sendo jorrada de você? Água doce, água salgada? Aquela que se pode beber, aquela que não se pode beber? Nos relacionamentos, o sábio é aquele que é santo em caráter, profundo em discernimento e útil nos conselhos. Quais são os conselhos que você tem dado para as pessoas do mundo ou os conselhos da palavra? Porque o mundo tem conselhos que vão te levar à destruição. Né? Muitos ouvem conselhos daqueles que não têm o que ouvir. Mas quando o conselho vem de Deus, da boca daquele que é usado por Deus para te dar um conselho, aí é um bom conselho. Aí é um bom conselho. Inteligente. Essas palavras só aparecem aqui em todo o Testamento. Ela pontua conhecimento profissional. Sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. A Torre de Babel parecia um prédio, parecia ser um projeto sábio, mas terminou em fracasso e confusão. Por quê? Porque o propósito não era de Deus. Deus fez aquele povo que estava construindo aquela torre fala cada uma língua e ninguém se entendia mais. Porque era a sabedoria do homem que estava ali edificando para chegar aos céus. Para chegar aos céus não precisa de levantar uma torre. Ela é edificada dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus, na comunhão com Deus, no poder de Deus, na glória de Deus, que Ele nos concede. Eles queriam chegar até o céu para encontrar com Deus. Coisa absurda. Pareceu sábio a Abraão a descer para o Egito. Era a sabedoria do homem. É a falta de confiança, sem fé. Pareceu bom. Tinha fome. Havia fome naquela época e no Egito tinha comida. Em tempo de fome em Canaã, a fome se alastrava. Mas os resultados provaram o contrário. Abraão quase perdeu a esposa.
porque foi cobiçada. Foi para onde não era a vontade de Deus, foi pela sua própria sabedoria. Em vez de confiar em Deus, confiou na força do seu conhecimento, autoconhecimento. O rei Saul pensava que estava sendo sábio e colocou a armadura, sua armadura em Davi. Toma aqui, Davi, toma minha armadura. Mas Davi rejeitou a armadura. Não dá nem para andar com isso aqui. Um garoto franzino, não cabia, não dava certo, não encaixava. Aquilo era a sabedoria do homem. Mas Davi preferiu confiar em Deus. Porque a palavra estava no seu coração. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E venceu o gigante. E derrubou o gigante. E venceu aquela guerra. Muitas guerras que são vencidas é porque nós confiamos em Deus. Você já venceu algumas guerras orando? Você já venceu algumas guerras crendo na palavra de Deus? Você já venceu batalhas, lutas grandes que pareciam impossíveis de vencer, mas porque você acreditou em Deus, confiou em Deus, na palavra de Deus, você viu a sua vitória chegar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Os discípulos de Jesus pensaram que estavam sendo sábios quando despediram a multidão no deserto. Mas o plano de Cristo era alimentar por meio deles. Ou seja, eles pensaram com sabedoria humana, não dá para alimentar esse povo todo. Não dá para alimentar essa multidão, Jesus. Onde nós vamos comprar nem 200 denários? Dariam para comprar pão para alimentar essa multidão toda. Não tem padaria aqui no deserto. Mesmo se tivesse padaria, não dá para alimentar essa multidão aqui. Mas o plano de Deus, o plano de Jesus é perfeito. E o Senhor usou os próprios discípulos. Você, eu, o Senhor usou os próprios discípulos para alimentar aquela multidão. O que tens aí? Alguns pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para essa multidão? Manda sentar de 50 em 50. E assim foi feito. E eles começaram a distribuir. Pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. E não parava de ter pão e peixe nos cestos. Não parava. E ainda sobrava. Ainda houve sobra. Por quê? Porque a palavra de Deus estava se cumprindo. Ele nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Muito mais do que pedimos e pensamos. Sobrou. Confie em Deus, meu irmão. Não confie na sua própria sabedoria, porque você não vai ver aquilo que Deus vai fazer, não. Se você confiar em Deus, você vai ver o poder de Deus, o milagre de Deus, a glória de Deus operar em suas vidas, se manifestar na sua vida, operando Deus. Quem impedirá? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus, aí dá um glória a Deus. Você que está comigo aí acompanhando, dá um glória a Deus, porque Deus é poderoso, Ele é maravilhoso, conselheiro. Os conselhos de Deus são sábios. Por isso que o nome Abashuri canta vai. Por isso que o nome dele é maravilhoso, conselheiro. Sabedoria pura. Pura. A sabedoria da terra, ela tem 3 características
na sua origem terrena, animal, não espiritual, mas demoníaca. A sabedoria terrena é a sabedoria deste mundo. Está lá em 1 Coríntios 1, 20 e 21. Diz assim: a sabedoria de Deus para o mundo é tolice. Para o mundo, quem vai acreditar, quem está no mundo, que Deus pode fazer um milagre, a cura de um câncer, pode fazer uma estéril gerar filho, que pode fazer o mar se abrir, que pode fazer o Rio Jordão se abrir também, que pode curar um cego de nascença. Para o mundo é tolice, e a sabedoria do mundo é tolice para Deus. Olha a diferença. A sabedoria de Deus para o mundo é tolice, a sabedoria do mundo para Deus é tolice. A sabedoria do homem vem da razão, enquanto a sabedoria de Deus vem da revelação, do poder. Oh, glória a Deus. A sabedoria de Deus dura para sempre. Por isso que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo Deus de poder e autoridade, para fazer tudo aquilo que lhe apraz, que convém, da forma que Ele quer, no lugar onde Ele quer e no momento exato que precisa acontecer. No tempo kairós de Deus. A sabedoria animal ou não espiritual é a palavra grega psikikos. Essa palavra é traduzida por natural. Natural. Como pode, ou como oposto do espiritual, essa sabedoria está em oposição à nova natureza que temos em Cristo. Ou seja, a partir do momento em que nós passamos a ter a natureza de Cristo, passamos a conhecer a sabedoria de Deus. Passamos a receber a sabedoria de Deus, a entender a sabedoria de Deus e a viver também a sabedoria de Deus. Por isso que eu falei no início que todos nós precisamos dessa sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem do alto. Amém? O mundo está cada vez mais secularizado. As coisas de Deus não importam mais. A palavra de Deus não governa mais famílias. O mundo está secularizado. A palavra de Deus não tem mais governado famílias. Ainda bem que nós temos um presidente hoje, nesse atual tempo em que estamos vivendo agora, em que a família está sendo valorizada, mas quantos bombardeios para destruir a família estão acontecendo também neste tempo, nesse século que estamos vivendo. Quantos? Hoje mesmo estamos vivendo aí uma explosão de movimentos LGBT que estão transformando totalmente famílias. Mortes, assassinatos, destruição do caráter, da moral, cívico e família. Muitos movimentos aí estão nas ruas, levantando o movimento LGBT. O mundo está cada vez mais secularizado. Na economia também, profissional, sentimental, empurramos Deus para dentro, tá lá no templo, na rua, na família, no trabalho, no governo, na política, em todas as áreas não existe mais o temor a Deus. Só dentro da igreja. Temor a Deus
A sabedoria de Deus tem que estar em todos os lugares da nossa sociedade, onde vivemos. E nós, eu, você, cada um de nós somos um instrumento de Deus para propagar, divulgar essa sabedoria. A sabedoria demoníaca, essa foi a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva, induzindo a querer ser igual a Deus, fazendo descrer de Deus para crer em mentiras do diabo. Aquele que é ilusionista, enganador, mágico, vermelhinho, não é à toa que... Bom, ele, enganador e mentiroso, pai da mentira. As pessoas hoje continuam crendo em mentiras do diabo. Misericórdia, Senhor. As pessoas hoje continuam crendo no diabo. Romanos 1, 18 a 25 fala sobre isso. Romanos 1, 18 a 25. Impressionante. 18 a 25 fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois os que de Deus se pode conhecer e manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Deu para entender? Como essa coisa, o diabo, mentiroso, enganador. Leia com calma. Grave essa palavra. Leia, releia os versículos. Procure não só ouvir uma palavra, mas procure garimpar na palavra o conhecimento de sabedoria que Deus revela através da sua palavra. Pedro revelou essa sabedoria quando tentou induzir Cristo a fugir da cruz. Ali era o homem que estava falando: não, Jesus, não vai para lá, não. Jesus falou: eu tenho que ir lá para poder ser sacrificado, para pagar pelos pecados dos pecadores da humanidade.